Aí quando você vê o primeiro movimento que a China deu, já depois que o Trump era favorito e ia vencer as eleições, até antes dele assumir, a China já tinha divulgado o pacote de incentivo ao mercado interno, de crédito no mercado interno, para aquecer a sua demanda doméstica. Então, se você fizer conta, é matemática, uma boa parte do que ela vai deixar, obviamente ela não vai deixar de exportar os 13%. Digamos, não é mais 13%, virou 8%, caiu 5% do que eu exportaria. Isso. O mercado interno chinês tem capacidade de absorver isso. Obviamente estou fazendo uma conta simples porque isso é com o mundo inteiro, né? Não é só com os Estados Unidos. Mas o impacto que os Estados Unidos poderia ter sobre a economia chinesa já foi uma boa parte amortecida. E a China tem uma vantagem, né? Ela é um socialista de mercado, a China tem o seu sistema financeiro, é todo estatal, né? Ela tem como coordenar isso na economia, diferente de qualquer outra economia capitalista. É planificada, né? É verdade. É planificada, ela tem como fornecer esse crédito na economia interna de uma forma planificada e coordenada e sob a sua tutela, sob a tutela do Estado. Então, assim, estrategicamente, a China estava preparada. Mas como a China sempre coloca em tudo que ela fala, não tem vencedor, todo mundo perde. Numa guerra comercial, todo mundo perde. Só que vai ter os que perdem mais e os que perdem menos. O que a China se preparou é para estar no time dos que perdem menos, né? No time dos que perdem mais está os Estados Unidos, né? Tanto que a China, toda a retaliação que ela dá, ela é mais cirúrgica. Se você pensar bem na primeira, ela falou assim, eu vou dar nesse setor porque prejudica mais os americanos do que a mim. Vai me prejudicar, óbvio, mas vai prejudicar muito mais eles. E tem uma jogada política. Ela deu exatamente nos setores dos eleitores que apoiam o Donald Trump. Nos Estados Unidos foi aquele tiro de shotgun 12, atiro para tudo, tarifa tudo. Ela foi mais precisa e pontual, isso, né? Onde pega o calcanhar de Aquiles. Vou dar esse aqui eu dou no calcanhar, esse eu dou no joelho. É um sniper, né? Então, e na base eleitoral do Donald Trump, né? Quando o agronegócio tá querendo matar o Donald Trump agora, né? Sim, as exportações americanas, porque e quando a China deu esse tiro proteína, né? Quando a China deu esse tiro contra a soja, ela já estava negociando com o Brasil, né? Ela já estava antecipando a compra de soja do Brasil. Não, e aí eu fico pensando, o ruralista brasileiro que estava lá apoiando o Bolsonaro, não quero fazer negócio com a China comunista, vamos fazer negócio com os Estados Unidos, agora está felizão e faceiro, né? Porque os Estados Unidos sobretaxando o nosso produto, ele está conseguindo desovar e vender, continuar comercializando com a China. É intrigante, né, o mundo para essa galera, né? Esse dia eu estava até em homenagem lá, estava no canal do comandante Farinazo, não sei se vocês já falaram com ele, que ele tem um canal chamado Arte da Guerra. Aí até li uns trechos lá do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. É um livro que eu uso bastante por causa das aulas de negociação, né? Não... Eu até brinquei lá, é um livro tão bom que ele é utilizado, quando estava na Xerox, tinha a versão A Arte da Guerra para as corporações, né? Sim, a Arte da Guerra sim, para líderes, né? Uma coisa eu assim, até brinquei, tem a Arte da Guerra até para você namorar, né? Os cara... Mas você pega o original mesmo do Sun Tzu, A Arte da Guerra, eu li lá uns 5 trechos, o cara aqui... Livro dos Cinco Anéis também. Tá exatamente o que eles estão fazendo contra os Estados Unidos. Tem uma coisa, isso é muito legal. Na Arte da Guerra tem uma passagem que fala assim, não dá para você atirar flechas onde não tem o inimigo. Então, digamos que o inimigo está atrás de uma... Você supõe que o inimigo está atrás de uma montanha. E aí você fala, vamos atacar, né? Então, manda os arqueiros atirarem as flechas, só que aí você vai ver, eles não estavam lá. E você gastou toda a sua munição, né, seus recursos desnecessariamente. Taxar de uma forma arbitrária e geral é, no fundo, isso mesmo, atirar flecha para tudo quanto é lado. Você trava e burocratiza cadeias desnecessariamente. Eu fico imaginando as operações, assim, a gente olha muito macro, mas quando a gente traz na realidade as operações alfandegárias, para você processar toda uma nova tarifa, aquela papelada, desembaraço, checar se não está tendo desvio, se foi recolhido o imposto certo, isso dá um peso só de base, de custo, sim, que é incomensurável. Não tem como você medir. Quando é muito cirúrgico, isso é fácil. Você fala, são essas empresas, são esses setores, eles vão ter talvez um desencaixe, vão ter que investir talvez em recursos para poder gerenciar essa complexidade. Quando é uma coisa geral, isso embaralha muito, não é comum de ver, por isso que eu acho que realmente é uma estratégia muito burra dos Estados Unidos. Nada me... Conversando com muita gente, professor, nenhum me fala assim, não, isso aqui com precisão, só os maga, né? Que põe o bonezinho, né? Os maga. Fala, não, os bonezinhos, inclusive, é fabricado na China. Né? Pois é, tem isso. Como o professor vê nesse cenário, né? Nesse quebra-cabeças,
a atuação do Brasil. Apesar de figurarmos entre as maiores economias, militarmente a gente não tem essa posição de ditar as regras do tabuleiro, a gente tem normalmente uma posição mais de colaboração, né? De tentar criar valor nas relações. O professor acha que o Brasil está se saindo bem nessas relações comerciais e a pressão americana, inclusive, de influência no nosso país? Eu acho assim, quando você olha para o cenário geopolítico, eu acho que o Brasil, diplomaticamente, ele sempre teve essa postura de ficar em cima do muro, né? Eu não sei até que ponto isso é bom. Talvez, nesse momento, no primeiro momento, até foi bom, né? Você está em cima do muro, mas toma partido diplomaticamente é ruim para o país. E até tive numa homenagem ao professor Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Que ele tem um livro que eu gosto muito de chamar O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Paulo Nogueira Batista Júnior foi, não sei se vocês já entrevistaram ele foi diretor do FMI, né? Foi vice-presidente do Banco dos BRICS, então é um cara muito preparado, um economista nitidamente nacionalista, né? Tem essa visão mais desenvolvimentista da economia. E coincidentemente, até no dia que eu fui, esse Peter Hegseth, o secretário de Defesa, tinha chamado a América Latina de quintal deles, né? A gente não pode deixar a China tomar o nosso quintal. Quer dizer, literalmente falou, né? Literalmente chamou a gente de quintal, né? E ainda tem gente que defende, né? Assim, é apaixonado pelos americanos, mesmo sendo humilhado, né? Eles humilhando o nosso país. O Brasil não pode ser o quintal de ninguém. É muito interessante, porque eu acho que um dos últimos diplomatas que tinha uma visão nacionalista de pensar no Brasil e uma posição mais dura foi o pai dele, né? O pai dele foi diplomata, o Paulo Nogueira Batista. E aí foi até bom, né? Nessa aí ele comentou e tal, e eu comentei depois com ele, né? Nos bastidores, justamente isso, né? E eu acho que eu até falei com o Elia Jabbour, o professor Elia Jabbour, a gente participou no canal lá do Luiz Nassif, a gente estava falando justamente por que essa diplomacia do Brasil tem essa postura, né? Historicamente, foi quando que a gente começou a errar, né? Foi justamente depois do pai do Paulo Nogueira Batista Júnior, pai do Paulo Nogueira. Que é esse negócio de não querer tomar partido, querer estar bem com todo mundo, né? Eu quero ser o... Se eu estou bem com todo mundo, vou desagradar alguém já de partido. Isso não é... Porque eu falo, isso não é bom para o país. Você tem que estar bem com quem ajuda você a se desenvolver. Então, primeiro a gente tem que ter um projeto de país, né? Esse projeto... Já falhamos aí, né? A gente não tem. Então, a gente tem um projeto de nação aqui, um projeto de país. Dentro desse projeto de país, qual o parceiro que vai me ajudar mais? Você tem que usar isso como moeda de troca, né? Os países que estão com esse projeto e estão sabendo utilizar esse cenário geopolítico é os que estão se dando bem. Então, imagine que se a gente tivesse um projeto de país, tá, China e Estados Unidos, vocês quer namorar comigo, quer casar, quem que, né? Ou quer só passar aqui toda hora e dar um tapinha na minha bunda? Não dá, né? Então, se o Brasil tivesse esse projeto, ele deveria ter uma postura diplomática mais assertiva. Quem te cobra isso? A Tebet hoje, né? Deveria trazer esse projeto, consolidar o projeto. Que é uma moeda de troca. É um momento exato quando está todo mundo brigando, né? Você ter uma moeda de troca boa para negociar. Você fala assim, pô, Mário, vocês estão se estapeando aí para ver quem é o fodão e tal, e vocês precisam de mim. Quem me dá mais, né? Quem vai... Pô, quer pôr a indústria aqui, transferir tecnologia? Sim. Se o meu projeto é desenvolver uma indústria, vamos transferir tecnologia, né? Ajuda a criar, que a China está fazendo na África, né? Ajudando a criar infraestrutura lá. Sim. Aqui no Peru. Tem projeto, Peru, Brasil também, né? De linhas férreas. Então, os países que têm um projeto bem definido, pode se aproveitar desse momento para barganhar. Sim, com transferência de conhecimento, né? De propriedade intelectual. Não, até financiamento. A gente fala, o Estado brasileiro não tem capacidade de investimento, né? Infelizmente. A gente, com esse modelo econômico que a gente tem, a gente nunca vai ter capacidade de investimento público. Fica pagando o serviço da dívida, né?